Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Mas há uma história muito grande e longa para que a Bíblia pudesse chegar até você, que está sentado aí com esses 66 livros confortavelmente descansando no seu joelho ou no seu celular. Há uma longa história e muito complicada. Eu vou tentar aqui resumir, então, como é que a Bíblia foi formada. Por que 66 e por que esses? E por que que a Bíblia católica é diferente da protestante e assim por diante? Então, vamos ver a formação da Bíblia. Nós temos, primeiro, que nos conscientizar de que não havia só 66 livros na época em que a Bíblia alcançou essa forma definitiva. Muitos livros sobre a história e personagens do Antigo Testamento e muitos livros sobre Cristo e seus apóstolos foram escritos 250 anos antes de Cristo e até 250 anos depois de Cristo. Então, num período de 500 anos, muita literatura religiosa foi produzida pelos judeus e pelos cristãos. Como é que a gente chegou em 66? A igreja cristã, ela reconheceu no século IV, portanto, 300 e poucos anos depois que Cristo veio ao mundo, somente no século IV é que a igreja reconheceu finalmente como inspirados por Deus esses 66 livros que hoje compõem o que a gente chama de cânon. A palavra cânon é uma palavra grega que significa medida. Então, ela passou a se referir a uma medida fixa. Então, quando a gente fala do cânon da Bíblia, a gente está se referindo a 66 livros que compõem essa Bíblia. O cânon do Antigo Testamento são os 36 livros, o cânon do Novo são os 27 livros, o cânon da Bíblia são os 66. A igreja cristã reconheceu como inspirados por Deus somente os 66 que hoje compõem o cânon da Bíblia protestante que você tem em mão. E isso ela fez no século IV. Depois de uma longa história, nós vamos falar alguma coisa dessa história aqui. A igreja, a essa altura, ela rejeitou livros escritos antes de Cristo em grego, como os judeus também fizeram. O que aconteceu? O último profeta judeu foi Malaquias. E ele profetizou e escreveu em grego. Entre Malaquias e João Batista tem aí um período de 400 anos. Nesses 400 anos, não se levantou na nação de Israel um outro profeta igual a Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Não, o próximo profeta vai ser João Batista. Mas durante esses 400 anos, teve muita atividade religiosa. Os judeus que tinham voltado do cativeiro, eles começaram a produzir literatura, contar a história do cativeiro, contar a história deles, e aí começaram a aparecer livros que eram escritos em nome das personagens famosas do Antigo Testamento. Então, como se Abraão tivesse escrito alguma coisa, se Enoque tivesse escrito alguma coisa, se Moisés tivesse escrito alguma coisa. Então, surgiu uma quantidade enorme, são centenas de livros que foram escritos durante esse período, além daqueles 37 que os judeus já consideravam como sendo palavra de Deus infalível. Só que esses livros novos que surgiram antes de João Batista e depois de Malaquias, eles não foram escritos em hebraico, porque os judeus perderam o hebraico quando eles foram em cativeiro. Eles aprenderam a falar aramaico. Quando eles voltam para a Palestina, eles falam aramaico. Hebraico ficou só para o sacerdote, era a língua que era usada no templo, na leitura na sinagoga, E aí o judeu, ele não preservou nada do que foi escrito em grego. Aqueles livros, os judeus, eles eram feitos por judeus, mas não eram considerados como inspirados, não eram usados no culto, não eram nada, porque não era escrito em hebraico e não era inspirado para eles. Vocês sabem quem é que preservou esses apócrifos do Antigo Testamento? Os cristãos. Os cristãos é que preservaram. Mas se dependesse dos judeus, ele podia ter queimado tudo, né? Em termos de valor religioso. Né? Eu vou dar aqui só uma listinha breve dos mais importantes desses livros. Como eu disse, são centenas, mas os mais conhecidos, e que mais tarde eles vão ter um papel importante na determinação do cânon, foram esses: Apocalipse de Moisés,
ascensão de Isaías, ascensão de Moisés, epístola de Aristeias. Essa epístola de Aristeias é uma epístola onde esse judeu, é uma carta que esse judeu chamado Aristeias manda ao imperador romano, defendendo a cultura judaica dos pogroms. Pogroms eram perseguições constantes que se fazia contra o povo judeu. E nessa carta Aristeias fala da Septuaginta, que seria uma versão em grego daqueles 37 livros, que teria sido feita em Alexandria por 70 sábios durante 70 dias, e quando eles terminaram, um batia igual com o outro. É a lenda da famosa Septuaginta, daí o nome da tradução da Bíblia hebraica para o grego ser chamado Septuaginta, ou a versão dos 70, baseada nessa lenda aqui que Aristeias escreveu nesse livro apócrifo, né? Que naturalmente a gente sabe que a Septuaginta não foi produzida assim. Livro dos Jubileus, Oráculos Sibilinos, primeiro livro de Enoque. Esse primeiro livro de Enoque, ele é citado por Judas. Os 4 livros de Macabeus, que narra a história dos judeus. Os Macabeus foi um grupo de judeus que se revoltou contra a dominação estrangeira em Israel e provocaram a famosa Guerra dos Macabeus, que durante um tempo conseguiu a liberdade para os judeus, para ser sufocado de novo por outra potência, se alternava às potências que dominavam a nação de Israel. É uma história muito interessante e é uma das fontes primárias para a gente saber o que é que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. São os 4 livros de Macabeus. Os 3 livros de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Baruque, Eclesiástico, Tobias e Judite. Esses são os apócrifos mais conhecidos e que foram produzidos nesse período antes de Cristo por judeus, escrito em grego. Os próprios judeus não aceitavam esses livros como sendo inspirados por Deus e os cristãos conheciam esses livros. Os primeiros cristãos conheciam esses livros e preservaram esses livros. Além disso, os cristãos também rejeitaram escritos de cristãos depois do nascimento de Cristo. E aí a quantidade é gigantesca também. A quantidade de evangelhos, a gente só tem 4, mas tem perto de 100 evangelhos que foram escritos. A gente tem 4 só. Eu vou dizer aqui alguns dos mais importantes apócrifos cristãos e que foram rejeitados pela igreja. O proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tiago, o evangelho de Tiago, evangelho da infância de Tomé, evangelho do pseudo-Tomé, evangelho árabe da infância, livro sobre o nascimento de Maria, história de José o carpinteiro, evangelho dos Ebionitas, evangelho dos Nazareus, evangelho dos Hebreus, evangelho de Judas, evangelho de Tomé, evangelho de Nicodemos, perdoe aí. Então, vocês, por exemplo, sabe o presépio? Sabe o presépio que tem lá os 3 reis magos, né, trazendo aquelas ofertas, e está lá cercadinho de animal e tudo mais, numa caverna? Por que é feito numa gruta? Porque no Evangelho não está dizendo que foi numa gruta. Não diz o nome dos reis, não diz que eram reis, nem diz que eram 3, nem que eram reis. Diz que magos vieram do Oriente. E o texto bíblico diz que Jesus estava numa estrebaria, mas o presépio é uma gruta. De onde vêm essas histórias? Desses evangelhos, que a Igreja Católica aceita. Então, daí dizer que eram reis, o nome dos reis, onde é que está isso? Está nesses evangelhos aqui. Nesses evangelhos, Jesus é mostrado como sendo uma criança muito ativa e inteligente, não é? Uma vez um menino bate em Jesus e Jesus mata ele na hora, só com uma palavra. Matou um professor porque reprovou ele na escola. Onde Jesus pisava, nascia flores, saía borboleta. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto, o menino Jesus, né? Encontrou um passarinho morto, tocou no passarinho, o passarinho saiu voando. Histórias e lendas e lendas e lendas a respeito de Jesus. Por que surgiram esses evangelhos? Qual é a resposta óbvia? Porque os 4, eles não dão detalhes sobre a infância de Jesus, dão? A curiosidade popular. Como era Jesus? O que é que ele fazia? Como é que ele teria sido? Onde é que ele viveu dos 12 aos 30 anos? Então, esses evangelhos procuravam dar respostas às lacunas que os 4 evangelhos têm.
Porque a única coisa que a gente sabe da infância de Jesus é aquele episódio em que ele vai ao templo, se perde da família, porque fica conversando com os mestres da lei, e Maria aperreada procurando ele, e depois o encontra no templo falando é só isso que a gente sabe do menino Jesus. Mas isso não satisfaz a curiosidade do povo, né? E aí então apareceram esses evangelhos falando do nascimento de Maria, como é que foi, como é que Jesus era, como é que ele era menino, e todas essas histórias. Esses evangelhos são muito engraçados, né? Vale a pena você ler para você dar umas boas gargalhadas sobre como era a imaginação popular. Vocês lembram aquele filme estrelado por Tom Hanks, Código da Vinci? E que é baseado um código que supostamente teria dito que Jesus era namorado de Maria Madalena, e que tal, é tudo baseado, sabe onde é que é baseado? Evangelho de Tomé. É um livro apócrifo, da Bíblia não tem nada, mas é baseado nesses livros aqui. Então, esses livros, eles têm dado origem a esses evangelhos, né, que não são os 4 canônicos, eles são cheios de história fantasiosa, que é usado pela imaginação. Hollywood se aproveita disso. Tem um evangelho que é o evangelho esse próprio evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, ele apresenta Tomé como sendo irmão gêmeo de Jesus. Irmão gêmeo de Jesus. E por aí vai. Não é à toa que a igreja disse, isso aqui é lixo, né? Isso aqui não vale, nós não queremos esse tipo de coisa. Isso aí é os evangelhos. Aí tem Atos de Pedro, e aí vem Atos de todos os Atos de Judas, Atos de Mateus, Atos de Bartolomeu. Então, tudo quanto é de apóstolo tem um livro de Atos referente. E é desses livros que às vezes se tira, que se recupera alguma coisa da história dos apóstolos, né? O que é que os apóstolos fizeram? Então, às vezes, vem essas histórias fantásticas a respeito dos apóstolos, por exemplo, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Onde é que está isso na Bíblia? Não está? Que João morreu queimado numa caldeira de azeite fervendo. Onde é que está isso? Está nesses apócrifos, que são coisas, né, que são passados para a igreja, né, que a igreja vem absorvendo. Aí carta de Barnabé, aí tem carta de Clemente, carta de Inácio, pastor de Hermas, Testamento de Jesus, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão. A quantidade de livros é muito grande, Aproveite também para nos seguir no Instagram e receber conteúdos exclusivos.